Vai falar por mim, anuncia-me. Estamos com mais um podcast aqui, Vai Falar por Mim. Eu sou Catherine Souza, missionária da comunidade Canção Nova, e estou aqui para mais uma partilha com ele, que vai se apresentar, né? Vou deixar que ele se apresente, mas seja bem-vindo desde já, Padre, sua bênção. Beleza, Deus abençoe, Catherine. Você também que acompanha esse podcast. Sou o Padre Alex, aqui da comunidade Canção Nova. Quase 8 anos de padre aqui, mas já também 18 anos morando aqui na Canção Nova, nessa experiência maravilhosa, e amo demais Canção Nova. Ser Canção Nova, Ser Canção Nova é bom demais. Então amo demais, uma alegria, uma bênção de Deus, né? Ter despertado essa vocação nos nossos corações, então uma alegria estar aqui. Sim. E é muito bonito que hoje nós temos um sacerdote aqui, né? Então, que bênção para nós. Ele que é missionário, mas também é padre aqui dentro. Sim. Então, é uma grande responsabilidade, nós como missionários, que temos o Senhor como essa figura paterna, os padres aqui da comunidade. Então, é uma bênção. Nós vamos falar um pouco sobre o carisma, nos aprofundarmos um pouco mais nessa partilha, né? Tá bem. E hoje nós vamos falar sobre a oração ao ritmo da vida, que faz parte da nossa espiritualidade. E para iniciarmos, eu vou trazer um trecho dos nossos documentos. Jesus vivia a oração que nós chamamos entre nós de oração ao ritmo da vida. Ele, em tudo e por tudo, se unia ao Pai, em constante sintonia, perguntando-lhe tudo, buscando a sua vontade em cada situação. Portanto, vivia constantemente em oração. Padre, hoje nessa realidade de quantos anos mesmo que o senhor falou na Canção Nova? 18. 18 anos. O que atraiu o senhor a Carisma Canção Nova? Como o senhor sentiu esse chamado? Como foi sua primeira experiência com o carisma? Sim. A primeira experiência foi, acho que, o dia da minha conversão. Através de um amigo que já participava, ele participava da comunidade Shalom, da obra. E tendo amizade com ele, fui entrando na vida dele, na minha vida. E num certo dia, não vou talvez partilha para outra oportunidade, mas num certo dia, a gente, numa partilha também, enquanto conversávamos, o rádio estava ligado na Canção Nova, né? Então o Padre Jonas estava pregando, que eu recorde aqui, a primeira vez que eu ouvi o Padre Jonas. Estava ali de fundo, então ali eu ouvi, né, Padre Jonas. Mas escutava algumas músicas aqui e acolá na casa desse meu amigo, CD do Dunga, Restauração, tal. Então, foi essa experiência aí, né? E depois, claro, fui conhecendo, depois da rádio, a comunidade lá em Natal, né? Tinha uma casa com os irmãos do Núcleo, hoje só tem segundo ela. E depois chegou a retransmissora, televisão, eu comecei a acompanhar ali a Canção Nova também, e via o jeito que os missionários viviam, uma evangelização, tipo de evangelização. Aquilo ali me encantava, né? Então, ao modo que eu dizia assim, olha, se um dia eu fosse morar numa comunidade, seria na Canção Nova. Que parecia uma camisa, uma veste que dava certinho em mim, né? Então, a gente gosta, né, daquela roupa, daquela camisa, que cabe certinho, né? Aquela blusa, o vestido, que cabe certinho, a gente se sente à vontade. Então, eu me sentia muito à vontade ao ver a forma de viver. Talvez eu não tinha os nomes, como a gente tem hoje, né? Oração, ritmo da vida, estamos falando aqui, mas sadia convivência, viver da providência. Mas esse estilo de vida, no espírito, a convivência fraterna, viver para Deus, abandonado nas mãos de Deus, aquilo que Deus quer, isso me chamava muita atenção. E foi a forma que o senhor foi atraído, né? E hoje está aqui. E o senhor já pensava em ser padre? Logo no começo, não. Falei ali 15 anos, foi minha experiência com Deus. Eu, na verdade, queria ser jogador de futebol, né? Eu caminhava para isso. Nós somos 5 irmãos, né? E dos 5, todos jogavam futebol. Mas aí vou colocar aqui, tinha o mais velho. Esse outro aqui, né, foi o que vinha depois dele, foi jogador de futebol mesmo. Esse daqui também quase foi, depois foi parando. Esse aqui chegou a jogar num clube lá no América de Natal. Já estava caminhando bem, mas aí depois acabou ficando lá com a namorada grávidas, ele deixou e foi
foi trabalhar. E vinha eu que também queria ser, né? E aí tive uma experiência com Deus, queria ser um jogador de futebol que pertencia a Deus, que fazia a vontade de Deus, que caminhava, mas depois eu fui percebendo no engajamento na igreja, na renovação carismática lá na minha cidade, né? Eu sou de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então ali eu fui vendo, fui percebendo interiormente que Deus estava me chamando para o serviço ali. Então eu entendi, Deus está me chamando para aqui, Ele não me quer ali. Então eu fui deixando de lado isso aí, fui me desfazendo dos projetos, de como eu estava caminhando e fiquei realmente para o serviço da igreja. E aí, um pouquinho depois aí, com 17 anos, foi de fato que eu fiz uma experiência também no encontro lá em Natal, encontro de evangelização, que ali eu senti realmente o chamado de Deus para o sacerdócio, aí eu entreguei e foi um desenvolvimento até depois entrar na comunidade e ser padre. E hoje é padre, missionário, mas ele também joga futebol aqui. Sim, sim. Tá no time da Canção Nova. Sim, imagina que Nosso Senhor me contratou, então paga até mais do que eu mereço. Opa! Padre, qual a importância e o lugar da prevalência de Deus na vida do Senhor? Prevalência a gente entende aí, né, como de fato a primazia de Deus, né, o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Acho que até como eu já contei até aqui, só estou aqui porque de fato fiz uma experiência com Deus, depois um chamado para ser padre e também um convite para fazer o caminho vocacional na Canção Nova e ser padre. Foi esse convite que eu recebi do padre Edmilson, através de um amigo meu, padre Edmilson Lopes, aqui da Canção Nova. Então, eu de fato trazia no meu coração o desejo de, no ato ali da minha experiência de conversão, foi esse, um profundo arrependimento e um desejo de só fazer a vontade de Deus. Então eu queria casar, queria ser jogador de futebol, queria ter no mínimo 5 filhos, eu dizia, né? Meus pais tiveram 10, eu queria ter pelo menos a metade. Mas eu dizia assim que, quando algumas pessoas me perguntavam, você não quer ser padre, nunca pensou em ser padre, me via servindo na igreja, eu falava, olha, nunca pensei, mas se um dia Deus chamar, eis-me aqui. E de fato, veio as duas coisas praticamente juntas, chamado para a Canção Nova ser padre na Canção Nova. Então eu quando senti ali tudo aquilo que para mim era um projeto, né? Eu tinha um irmão que jogava futebol, estava fora, eu ia terminar o ensino médio, iria para lá também. E jogava na Grécia, né? E quando eu senti que realmente Deus me chamava para ser padre, isso aí foi ficando de fato, quer dizer, antes, né, como eu disse, já quando eu vi que Deus estava me chamando para um serviço na igreja, eu já vi que não era mais aquilo, então eu já comecei a sair de lado, né, a me esconder do meu irmão. Mas depois, quando senti o chamado para ser padre, eu entendi que era isso, então eu me entreguei. E para mim fazia todo o sentido entregar-me para Deus, né? Eu nunca tinha pensado em ser, sei lá, médico, professor, cozinheiro, era jogador de futebol. Mas eu digo que aquilo nem se tornou para mim assim um peso, né? Para mim foi eu encontrei um amor maior e, de fato, né, caminha leve quem ama, né? A coisa fica mais suave. Então, para mim foi uma alegria. Teve a oferta, a questão de não constituir uma família? Teve, né? Deixar minha família? Teve. Mas é aquela história de encontrar uma pérola preciosa de grande valor. Você já tinha um valor com as coisas que você tinha, mas você encontrou uma de maior valor. E a gente integra, né, aquilo que a gente amava, integra também, agora, segundo o olhar de Deus, as outras coisas que nós recebemos, né? Ganhamos 100 vezes mais. Então, ele acabou tomando o primeiro lugar, né? Então, aqui na Canção Nova também, penso que a forma de manter isso
não deixar que também as atividades, os trabalhos e tantas coisas que a gente assume por causa da missão, tomar o lugar daquele pelo qual a gente assume essas coisas da missão, por causa dele, né? Na verdade, a oração nos ajuda a manter os ouvidos para escutar ele dizer, olha, agora já deu, vamos para cá? Agora já deu, vamos para cá? A semelhança daquilo que Jesus viveu quando ele ia curando as pessoas, né? O início do Evangelho de Marcos, diz que ele, lá na casa de Pedro, curou uma multidão. Até de noite ele estava lá curando o povo. Aí no outro dia ele saiu bem cedo, acho que ainda de madrugada, né? Foi rezar. E a multidão lá esperando ele no outro dia. Aí São Pedro vai e diz, Senhor, onde o senhor estava? Todo mundo te esperando. Aí ele diz o quê? Vamos para outros lugares, porque foi para isso que eu vim, para anunciar. Então Jesus estava atento não talvez só ao êxito da missão dele ali, que deu certo, todo mundo está querendo, então a fama dele ali. Não, ele estava atento ao que o Pai queria, para o que ele foi enviado. Então, uma forma de manter a primazia da voz de Deus no coração. E isso não fica como exclusivo para o Senhor na figura de um sacerdote, né? Mas para todos nós, como membros da comunidade, mas para aqueles que não fazem parte ainda ou que estão lá fora, para viver essa primazia, né? Porque a gente não pode deixar que as obras de Deus nos afastem de Deus, claro. O Deus da obra, né? Claro. Então é exatamente essa vivência de colocá-lo em primeiro lugar. Óbvio que na nossa humanidade, às vezes é que a gente acaba colocando, né, caindo no ativismo, sim, e acaba indo no automático, mas é sempre importante, como o padre nos ensinou, o padre Jonas, a retomar, né? Claro. Que de diversas maneiras a gente vai precisar retomar para colocá-lo em primeiro lugar. Sim. Isso é importante a parada, quando você para rezar, para rever a vida, você dá uma olhada e vê assim, peraí, será que que voz que eu estou seguindo, né? Porque a gente pode seguir, inclusive, a voz do sucesso. Deu muito certo, então você tem que ir. Mas será mesmo? Que é esse o caminho? O pessoal queria fazer Jesus rei. Mas aí ele, epa, não é aqui, dava uma desviada, né, e reinou na cruz, né? E depois na ressurreição, claro. Mas ele estava atento mais à vontade do Pai do que, quem sabe, o aplauso das pessoas. Né? Verdade. Padre, se hoje alguém se encontra numa realidade como essa, o que o senhor diria para a pessoa poder retomar ou para poder sair dessa vida mesmo de sair no ativismo, de fazer as coisas para o Senhor, mas estar longe dele? O que o senhor diria? Desliga o celular e acenda uma vela. Eu tô com essa frase esses dias. Quer dizer, vá rezar. Né? Vá rezar. Escutar a Deus. Né? Escutar a Deus, voltar, na verdade, voltar o centro e a fonte da nossa vida e do nosso trabalho. É o que você estava trazendo aí, oração, o ritmo da vida. Né? O Jonas nos diz isso. Jesus, né? Ele que era Deus e homem, separava momentos para estar na intimidade com o Pai. Então, se ele, que estava intimamente unido a Deus a todo momento, como homem, precisava de momentos de parada, queria esses momentos de parada para estar com Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Para ficar numa atividade sem parar e não refletir, né? Esses dias eu falei, acho que ontem, que vi num livro, né, dizendo assim, eu acho que era isso, né? Dê-me 5 horas para cortar uma árvore, que eu passarei 4 afiando o machado. Quer dizer, eu posso pegar o machado e sair batendo na árvore, daqui a pouco começa a ficar cego o corte, você começa a ter muito esforço e pouco resultado, enquanto quem está afiando o machado pode demorar até muito afiando, mas quando der a machadada vai ser certo. De uma vez. Então, a gente tem que parar para afiar o nosso machado, porque senão a gente desperdiça muita energia, né? Então, voltar para Deus, porque, inclusive, quem às vezes foi crescendo, né, assim, tendo bastante atividade, talvez só despontou porque antes tinha muito tempo para rezar, começou a ter eficácia o trabalho, aí veio muita demanda, aceitou, cresceu e deixou de fazer o que fez a pessoa crescer. Tem que voltar. Né? Exatamente. E também entender que a gente não é, talvez assim, tão necessário assim como a gente acha,
que se eu não for pregar, se eu não for rezar, a coisa não vai acontecer, né? Então a gente tem a humildade também de, claro, é minha vez de fazer, então eu faço. Tem hora que não sou eu, tem hora que é você, né? Então a gente é a igreja, a comunidade, para que cada um faça também uma parte. Tendo sempre em mente que é a graça de Deus atuando em nós, né? Que nossa parte a gente faz, mas contando sempre com a graça, senão acaba caindo nisso. E, Padre, hoje como o Senhor cultiva essa intimidade com Deus a partir do carisma Canção Nova? Tá. Bem, o nosso carisma, ele é uma forma renovada e priorizante, né, de viver o nosso encontro pessoal com Jesus no poder do Espírito Santo. Nossa! Então não tem jeito. A nossa missão é essa, mas também é um transbordamento daquilo que a gente tem que viver, né? A gente aprende aqui que sempre, o João dizia, que a gente anuncia um evangelho vivo e vivido. Uhum. Que até escutou isso de uma pessoa de fora que dizia, né? Um evangelho vivo e vivido. Então como é que eu vou anunciar uma coisa se eu também não experimentar, se não fizer um processo de retomar também, se for preciso, né? Então, eu preciso ter o meu encontro com Jesus. Eu estou ali, né, trabalhando no texto da misericórdia também, na missão. Então, eu preciso ser o primeiro a estar mergulhado nessa espiritualidade da misericórdia. Ter o meu encontro com Jesus, e não tem jeito. A nossa missão, ela só tem eficácia se for no poder do Espírito Santo. Não tem jeito. Foi assim na gênese da igreja, né? São Pedro não tinha força para sustentar sua fidelidade a Cristo. Depois de Pentecostes, o pessoal está mandando ele ficar quieto, não falar no nome de Jesus, ameaçar, prender, e ele está dizendo, nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos, porque tem uma força. Jesus disse, vocês receberão uma força. Então, uma forma de viver minha missão é bebendo da fonte, né? Da fonte é a vida de oração. É a vida de oração. E é o que o Padre nos ensinou, né? A vida de oração, a vida fraterna e a eficácia da missão. Então vem todo esse tripé aí para poder nos movimentar naquilo que é a nossa missão de fato, naquilo que Deus quer e espera de nós, né? A gente tem a vida de oração, a oração é o ritmo da vida, né? Ao ritmo da vida. A vida tem justamente, né, tem a música, né, feita assim de sons e de espaços, né? Uhum. Tem um ritmo. Então a gente tem um ritmo, no ritmo tem um momento de parar, a gente tem que parar para ler a Sagrada Escritura, a gente tem que parar para fazer adoração, ir à Santa Missa, falar com aquele com que a gente ama, e tem um momento também de atuação, de apostolado, de trabalho, cada um de nós trabalha em setores aqui. Então, também no nosso apostolado, na nossa vivência fraterna também, Deus nos fala. Então, quando a gente está, às vezes, trabalhando, Deus também está falando. Um irmão que está junto com os fatos, né? Então, às vezes, a gente está ali trabalhando sem saber o que fazer, pede uma luz a Deus. Senhor, como fazer aqui? O que o Senhor quer, né? O que o Senhor deseja? Então, isso é uma forma da gente também ir descobrindo e escutando, porque Deus fala nos fatos. Né? Deus fala nos fatos da nossa vida. Fala mesmo, por isso é importante essa intimidade, né? Para que a gente não deixe o fato passar e assim não perceber a voz de Deus que nos fala a todo instante. E a oração ao ritmo da vida aqui na comunidade, principalmente, ela não nos exclui, é claro, desses momentos a sós, como o Senhor bem trouxe, porque assim, a gente reza ao ritmo da vida, a nossa vida é uma constante oração. Porém, nós temos também nossos momentos a sós com o Senhor, nosso momento de ir à capela, nosso momento de rezar o texto, o Senhor também ali na espiritualidade da misericórdia. Então, é exatamente isso. E como o Senhor falou, né, das paradas que Jesus fazia, aqui na nossa vida, na comunidade, também é da mesma forma. Não é porque nós vivemos a oração ao ritmo da vida, nas atividades que a gente faz, que isso implica na não vivência de um momento a sós com Ele, né? Claro. Fazer como Jesus fez. Então, nós temos também nosso momento de adoração, nosso momento do Santo Terço, a Eucaristia. Então, é dessa forma que a gente também vive o nosso momento pessoal,
mas santificando o nosso dia através da oração, o ritmo da vida. Essas paradas nos predispõem a escutar o Senhor no dia a dia, né? Exato. E em quais virtudes o Senhor te conduz a viver a santidade no dia a dia? Eu percebo que aqui na comunidade, pelo menos a minha experiência, é a virtude da pobreza. Eu faço um link pobreza com divina providência, nossa forma de viver a pobreza, que o Padre Jonas também fala dos nossos princípios de vida, que todos eles nasceram da divina providência. Até quando a gente tinha ali, ele tinha compilado, né, os nossos documentos numa forma anterior ali, começava com divina providência, né, nossa pobreza. E o Padre Jonas fala da pobreza, claro que nós devemos ter a gente precisa não se apegar aos bens materiais, mas tem uma pobreza mais radical que é a pobreza de Jesus, dele ter não se apegado nem mesmo a si mesmo enquanto Deus, né? Diz lá a carta de São Paulo a Filipenses, que não se apegando ciosamente, né, a ser igual a Deus, ele se humilhou, assumiu a condição de um ser humano para viver totalmente a vontade do Pai. Então essa pobreza interior, né, do coração, eu vejo que ela é de fato uma via de santificação e que me faz também, então, me abrir para a providência de Deus, para a primazia de Deus. Claro que é um exercício, mas a gente vê isso em Jesus, vê isso na Virgem Maria, né? O anjo aparece, começa a falar com ela e ela se abrindo, ela diz, tá, mas como acontecerá isso? Aí ele vai e fala, aí ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pobreza. Todo o seu planejamento ali, ela agora colocou à disposição de Deus, dizendo, faça o que o Senhor quiser. E quando percebo, né, quando a gente faz essa abertura de coração a Deus, Deus tem a liberdade de nos tomar e nos levar para aquela maior realização da nossa vida, que a gente não acharia se não fosse Ele conduzir. Porque a gente caminha meio como num labirinto, tentando achar o caminho, achar a nossa forma de viver, a nossa razão de ser. Mas se a gente não tem um apoio, né, na mitologia grega, né, a história do fio de Ariadne, que tinha ali o labirinto, tinha o Minotauro, né, no labirinto, que você tentava achar a saída e tinha o cara lá que dominava o labirinto, que é o Minotauro. Você podia dar de frente com ele, ele te pegar, já era. E a pessoa teve o apoio, né, usou um fio, tipo um nylon, né, vamos dizer assim, que pôde então ir achar o caminho, né? Então, com a nossa experiência de pobreza, a gente deixa que Deus conduza a nossa vida. Então a gente parece que às vezes perde em não se apegar à nossa vontade, à nossa razão, que a gente acha que é o melhor para nós, mas na verdade nosso Senhor está nos livrando dos nossos enganos, dos nossos erros, da nossa cegueira, e levando para o ponto que depois a gente diz assim, poxa, por exemplo, eu achava que na Canção Nova era muito bom, eu queria ser missionário, mas depois que eu dei o sim, entrei e fiz o caminho, apesar das cruzes, é muito melhor do que o que eu achava. Então, e não só da Canção Nova, quem de fato vai realizando a sua vocação, nesta pobreza, pode encontrar, sim, muita cruz, muito desafio, mas também tem muitas alegrias. E encontra o que seu coração buscava, ainda que não soubesse que o coração buscava isso. Então, essa pobreza nos deixa, assim, livres na providência de Deus. E como Deus é bom, é misericordioso, é perfeito, quer o nosso bem e nos ama, nunca vai nos conduzir para algo que não fosse o nosso real bem, né? Então, acho que essa virtude acaba depois conduzindo também para outras, né? Sim. Mas eu acho que seria aí
principal? Claro, virtude da fé que faz, então, eu creio em Deus, depender de Deus, E por aí, né? aí vai. Mas acho que a pobreza, ela abre todo o espaço, vou dizer assim, né, para Deus fazer a festa. É bom que nós somos o convidado, né? Quer dizer, nós fazemos festa com Ele. Mas fazer a festa no coração, como Ele fez a festa no coração da Virgem Maria, né? A Virgem Maria se tornou terra de Deus, pertença de Deus, propriedade de Deus. Então a pobreza deixa a gente também, nós somos propriedade sua, né? A gente acha um tesouro, um terreno de grande valor, mas Ele também toma posse de nós, né? Padre, o que hoje você deixa para aqueles que estão nos assistindo como, não vou dizer nenhuma dica, mas para crescer, porque hoje nós temos também muitos vocacionados que nos assistem, que nos acompanham, mas tem aqueles que também podem estar se descobrindo, que estão escutando, acompanhando esse podcast e conhecendo a Canção Nova pela primeira vez, para crescer nessa pobreza mesmo, nesse abandono, porque muitas vezes a gente entrega tudo a Deus e depois está assim, ô Senhor. Ou então, como se fosse uma bolsa, tá ali segurando a alça. Ou então, assim, Senhor, para viver e para crescer mesmo nessa pobreza, nessa confiança em Deus. Claro, quem está fazendo um caminho vocacional é sempre muito importante conhecer o lugar que você quer entrar, participar, no caso da Canção Nova, conhecer, ler, né? Acompanhar. Também, depois se deixar acompanhar também por aqueles que vão cuidar. Mas eu retorno para aquilo, né? Isso é simbólico, né? Não é só isso que eu estou querendo dizer, mas assim, a gente usa o celular e tem que usar, e eu uso também, né? Até agora há pouco ele estava aqui, o alarme, né? Mas a gente usa para o nosso trabalho e tudo, mas é uma coisa assim, olha, apague, desligue o celular e acenda uma vela, quer dizer, vá rezar, para escutar a Deus. Acho que essa coisa de deixar o celular não é só o celular, são tantas distrações que a gente tem, porque quanto mais possibilidades a gente tem, mais possibilidades também de fragmentação, de distração. Então, se antes você tinha que, anos atrás, né, alugar um filme lá na locadora, passar o filme, se tivesse disponível, né, você tinha que alugar, e você botava lá, depois devolvia e pronto, só talvez no outro final de semana que você alugasse. Hoje você tem filme toda hora que você quiser na palma da sua mão. Então, você, 11 horas da noite, quero assistir um filme. Você vai, assiste. Você fica toda hora logado, né? Uhum. Seria muito bom se ficássemos, na verdade, toda hora logados, ligados, conectados em Deus. De fato, isso seria e é a oração ao ritmo da vida. Estar conectado em Deus, né? E para isso a gente não pode nos deixar ser roubados por tantas solicitações, né? Então por isso a gente desliga, né? Então, uma vez eu vi um rapaz, ele até famoso assim na internet, mas ele falando da mudança da vida dele, quando ele começou a fazer, ele chama jejum de dopamina, né? Jejum de muito estímulo. Ele disse assim, e já acho que mais de 20 anos, ele disse assim, olha, eu nunca tinha ficado sozinho comigo mesmo, ele falou. Nossa, forte. E ele fez 24 horas sem o celular, sem as redes sociais. Então, ali desencadeou uma série de mudanças na vida dele, no estudo, na sua saúde física, começou a fazer atividade física, começou a ler mais, estudar, trabalhar melhor. Então vamos acender as velas. Vamos acender as velas. Então, já quero deixar o convite para você que está assistindo esse vídeo, após assistir, né? Vai desligar o celular e vai acender uma vela, viva seu momento com Deus, vai ser importante, colha de Deus aquilo que Ele tem para te dizer, para te falar, para você entrar em intimidade. Óbvio, como o Padre disse, faz parte da nossa realidade, da nossa vida, mas fica esse desafio aí para você agora se conectar com Deus. Você que agora escutou a experiência do Padre, aquilo que hoje a gente vive aqui na comunidade, que a gente vive, né? Que faz parte do carisma, mas para que você também possa fazer a sua experiência pessoal, acenda uma vela, se conecte com Deus, escuta dele o que Ele tem para você, seja na sua vocação, na sua paróquia, na sua família, no seu trabalho. Isso faz parte da oração ao ritmo da vida e daquilo que o Senhor quer te convidar a viver, a partir de hoje, de agora, né, Padre? Isso mesmo. Hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação. Então, ainda que talvez você não vai encontrar uma vela aí na sua casa, mas você já entendeu que isso é um símbolo
Embora a vela ajude muito, né? Às vezes a gente apaga a luz, acende uma vela, ela Sim. cria um ambiente. Mas se não tem problema. Acenda no seu coração, chama de Deus e reze. Amém. Muito obrigada, Padre, por essa partilha. Alegria. Por trazer um pouco daquilo que é a sua realidade, né, que é muito mais profundo, mas obrigado por compartilhar conosco. Amém. Eu só tenho que agradecer porque nenhuma destas palavras em Deus poderia ter alguma noção se não fosse também misericórdia e ação dele, né? Então, louvado seja Deus. Obrigado também pelo trabalho de vocês. Dá-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, quero pedir, Senhor, a tua bênção, que seja de fato um acendimento das velas em nossos corações. Que o Senhor acenda a tua chama do teu amor aqui em nós, naqueles que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.